Sejam bem-vindos, retornando aos nossos vídeos aqui na Controle Investimentos em 2026. Sejam todos muito bem-vindos a mais um ano com muito conteúdo, conhecimento e principalmente lucro para todos os nossos seguidores. Então, para a gente ser direto e aproveitar aqui o nosso primeiro vídeo de 2026, né? Vocês estão vendo aqui que a gente está no nosso estúdio portátil aqui de viagem, aproveitando aqui desde os primeiros dias para trazer esses conteúdos para vocês. E a gente já começa logo na segunda semana com bastante informação, então fiz questão da gente já retornar para que a gente comece 2026, que vai ter bastante coisa, um ano que promete muito, por seu calendário aí bem conturbado, principalmente para nós brasileiros aqui com o ano de eleição, para que vocês estejam informados, porque com certeza vai ser um ano bem complexo para todos nós investidores. Então vamos para o que interessa. Então trouxe a minha lista aqui, para não fugir muito aqui do nosso tema, apesar que a gente sempre acaba conversando de algumas coisas a mais, mas vamos passar aqui para a nossa lista aqui para ser mais direto possível. Então uma das coisas que eu trouxe para vocês, que tem me chamado bastante atenção, é a situação da gente ter passado por muitas situações já, apesar de ser apenas o dia 12 do ano, por várias situações de volatilidade. Então nós já tivemos Venezuela, nós estamos tendo nesse momento situações bem complexas no Irã, que chama bastante atenção e em qualquer época do mundo de alguns anos atrás, os últimos 10, 20 anos, situações como esta, teria balançado bastante o mercado americano e principalmente os índices de petróleo, e não foi o que aconteceu. Então essa, digamos assim, situação dos mercados, da economia ficarem praticamente estáticas com tudo o que está acontecendo, me chama bastante atenção e me deixa com um alerta de gestão de risco muito grande e sim, vou provavelmente dentro das nossas posições na Controle Investimentos e com nossos clientes, trabalhar com proporções muito mais leves por conta disso tudo, porque não é normal, com tudo o que está acontecendo, o mercado está reagindo de uma forma, digamos assim, apática com essas situações. E isso gera preocupação, porque muitas das vezes pode ter alguma assimetria de risco, alguma falta de precificação dentro do que está acontecendo na realidade com que a gente enxerga dentro do cenário econômico, ok? Dentro dessa ligação, o que acontece? Como o mercado americano tem esse risco, nós estamos em topo histórico, e o que a gente enxerga? Principalmente investidores grandes buscando alternativas para melhores investimentos. O que aconteceu já em 2026? Não sei se vocês acompanham economias de outros países, às vezes que nós não estamos habituados a investir, assim como México, Chile, Peru, Colômbia, Índia. Então, são países, são mercados emergentes que muitas vezes servem de alternativa para quando os mercados principais não estão de acordo ou já perderam uma precificação atrativa para grandes fundos, investidores, esse tipo de coisa. E o que acontece? Nós já temos, principalmente aqui na América do Sul, alguns países com 8 a 13% de alta somente em 2026, que mostra essa fuga de capital dos mercados principais do mundo, europeu, asiático, próprio americano, e dinheiro grande buscando mercados emergentes. Então, fiquem de olho nesses países que eu mencionei. A gente pode investir em empresas específicas desse país, a gente pode buscar ETFs, né? Podemos buscar a própria moeda desse país. Hoje em dia, com a situação de criptomoedas, a gente pode investir praticamente em todas as moedas de forma direta, por exchange de criptoativos, né. Então, deem uma olhada e deixem para vocês esse alerta, né, para que vocês possam identificar, esses pontos que a gente mencionou, esses países diferentes que nós não estamos habituados, mas que podem gerar bons lucros, tá, dentro dos próximos meses. Outra anotação que eu deixei aqui é sim a situação de petróleo. Como a gente já mencionou, principalmente na situação lá no Irã, o que chama muita atenção e que às vezes as pessoas, poxa, Henrique, o que acontece? Mas por o que tem a ver com o Irã e o mundo inteiro está atento à situação lá? O principal ponto estratégico do Irã é que ele possui ou está na sua costa lá o Estreito de Hormuz, né? E o que é esse estreito? Ele é responsável
pela passagem de cerca de 20% do petróleo consumido, né, pelo consumo de petróleo. Passam por esse estreito, basicamente 20 milhões de barris de petróleo por dia, né. Então nesse contexto, se acontece alguma coisa mais grave no Irã, que fica ali na sua costa, ali no Estreito de Hormuz, o fechamento desse estreito pode sim gerar algum colapso ou uma situação prejudicial para o petróleo global e elevando os índices, elevando os preços, e aí sim, vai sem dúvida alguma abalar aí por algum período, preços e cotações durante o mundo inteiro, e a gente sabe que o petróleo acaba afetando inflação, preços no mundo inteiro, tá. E o Brasil, como vocês bem sabem, dependendo do seu principalmente do seu eixo rodoviário, acaba que é sempre muito afetado com essas variações aí muito altas de valores de petróleo, tá. Então, é uma situação importante e que para a gente é extremamente, importante que a gente fique ligado nisso e coloque essa conta dentro do nosso sistema de gerenciamento de risco, ok? Um ponto que aconteceu no dia de ontem ainda, domingo, né, nós temos então uma situação complexa entre presidente dos Estados Unidos e presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, tá. Já é de conhecimento de todos essa rixa, esse problema, né. O que acontece, acaba que muitas das medidas do Trump não estão sendo favoráveis aos Estados Unidos, tá. Então temos subida de preços, as diversas taxações acabam sim encarecendo a vida do americano, né. Outro ponto, que essas medidas visam a desvalorização do dólar, e é claro que isso tenta ali proporcionar uma melhor atratividade para os valores de produtos americanos para exportação, só que para a população, acaba que essas medidas são muito ruins. Quem faz dinheiro é maravilhoso para empresas, né, e nem sempre é tão maravilhoso assim. No entanto, né, essa briga acaba tirando, principalmente, a segurança, né, tira ali principalmente a credibilidade do mercado externo dentro dos Estados Unidos, tá. Então, com essa briga e essa intimação que aconteceu ainda foi relatada no domingo, pressiona ainda mais o Banco Central, né, por tentar às vezes induzir o Fed a tomar decisões, melhores, digamos assim, para o governo atual, de talvez de corte de juros de forma acelerada, e provavelmente isso não deve acontecer, porque não é do perfil do Powell, tá. Mas causa um problema político, deixa ali o investidor com essa, eh digamos assim, esse assunto engasgado ali, porque não é alguma coisa que investidores buscam, né, de problemas de interferência política, medidas de economia sendo influenciadas por medidas políticas, e isso principalmente para os Estados Unidos, que não é o comum, sempre o Banco Central ali tem uma postura muito firme e impositiva das suas taxas de juros, e acaba que o Trump, muitas das vezes, pode estar necessitando disso para, é claro, melhorar o seu governo e melhorar talvez a sua reputação para o público interno. Então deixamos isso no radar e eu acredito que a gente ainda vai ter muita história com relação a essa situação. E lembrando que o mandato do Powell é até maio desse ano, então ainda temos aí quase 6 meses de rixa aí entre presidente do Banco Central e presidente do Fed, ok? Para a gente fechar aqui a nossa lista, falar um pouquinho do nosso DXY. Então o nosso índice dólar e moedas fortes, né, então acaba que o dólar sim, como a gente falou já há um tempo, vem sendo desvalorizado. Nós enxergamos aí dentro de um cenário de real versus dólar que a gente chegou a bater no final no início, na verdade, do ano passado, é um dólar a 6,20, né, e hoje a gente vem alcançando aí patamares de 5,30, 5,35, 5,40, um pouco mais confortável, e acredito que ainda a gente pode ter algum cenário de pequenas quedas, digamos, com relação ao valor do real, mas a situação nossa também no Brasil não é tão favorável, então era para nós poderíamos estar com o dólar talvez tranquilamente a 5, 4,80, 4,70, mas a situação financeira, econômica e política do Brasil não oferece essa situação e acaba mantendo o nosso valor de dólar a 5,30, 5,40, tá. Podendo piorar de acordo com algumas situações, principalmente como a gente tem enxergado aí situações do governo, situações do judiciário nacional, o Banco Master,
podem, em período de curto alcance aí, acabar influenciando o valor sim do nosso, real aqui, principalmente com a credibilidade aí que essa situação pode causar dentro do investidor, dentro do cenário para o investidor no estrangeiro aqui no Brasil, buscando às vezes rentabilidades e o nosso juros que está extremamente alto, ok? Então beleza, para o que a gente tinha nessa situação hoje, é isso. O que a gente ainda tem por, buscar, temos alguns resultados, tá, na semana seguinte e alguns nessa semana ainda. Então vamos, passar aqui os cenários de resultado que nós temos por receber agora nessas próximas semanas. Então o que nós temos nessa semana aqui, temos ainda nessa semana resultados de Bank of America, JP Morgan, nós temos Morgan Stanley e BlackRock, então as gigantes aí do mercado americano, todos nessa semana, depois algumas com menor expressão, e para a semana seguinte ainda temos algumas ali que vão chamar a nossa atenção, como Netflix, Visa, Intel e Johnson& Johnson, ok? Na outra semana, então daqui a 3 semanas, aí nós temos as gigantes aí, as 7 magníficas, mas isso aí a gente fala um pouquinho mais para frente, tá ok? Uma das coisas que me chamou bastante atenção na análise de mercado foi uma captação do Bradesco, tá. O que que aconteceu? O Bradesco fez uma captação de dinheiro estrangeiro, era uma captação que era para ser de US$ 500 milhões e acabou sendo de US$ 750 milhões. E uma coisa que me chamou mais atenção ainda é que essa captação era para ser com um prêmio de 5,7 a quase 6% e acabou saindo de 5,37. O que acontece? E a gente deve ver bastante isso pelos próximos meses. Tá muito interessante o fundo, banco, captar dinheiro lá fora de investimento, porque os juros americanos, apesar de não estar descendo, mas está num patamar relativamente baixo que a gente enxergou perto dos valores de Covid. Então, o Bradesco conseguiu oferecer a 5,37 e captou 750 milhões. Então, ele vai ter esse dinheiro para trabalhar. Nós conseguimos enxergar aqui juros de 15 da nossa taxa Selic, ou seja, ele tem um prêmio extremamente atrativo para ele captar esse dinheiro e aplicar. Isso a gente está falando somente em renda fixa. Se ele aplicar esse dinheiro e a gente tiver algumas situações importantes positivas aqui no Brasil, como eleições favoráveis, entre outras situações, essas captações podem aumentar bastante. A gente vai enxergar várias instituições e fundos fazendo essas captações lá no exterior e trazendo esse dinheiro para aplicar por aqui. E é claro que o mercado de renda fixa sozinho não consegue comportar tudo isso, mas muito esse dinheiro pode acabar também parar dentro da nossa bolsa. Então isso é extremamente positivo e o que favorece talvez as análises aí para um período de médio prazo e, é claro, durante todo esse 2026, tá ok? Então fiquem ligados nisso e isso acende pontos importantes para o nosso investimento dentro do nosso mercado aqui de renda variável e renda fixa. E vamos para algumas análises finais para que a gente não estenda muito o nosso vídeo, ok? Dentro de algumas oportunidades que nós estamos tendo aqui no mercado, vamos para o nosso gráfico aqui. Então, nós temos aqui dentro do nosso S&P 500, nós enxergamos, é claro que a gente acaba ficando aqui dentro de um movimento muito curto, basicamente para a gente investir em ETFs, não acho interessante, o risco acaba sendo grande para os retornos aqui durante um tempo, de certa forma, retornos bem baixos, tá? Mas acredito ainda numa pernada de alta para o S&P 500 lá nos Estados Unidos, porém com um prêmio talvez que não seja tão atrativo. Para quem já está posicionado, tudo certo, mas para quem não tem posições, principalmente aqui no mercado americano, evitem de investir nos índices, mas busquem alguns ativos que possuem, tá, posições mais atrativas. Assim, por exemplo, como nós chamamos dentro da controle de aposentadoria no dia de hoje, Oracle, né, que vocês vão enxergar que Oracle teve uma queda recente com alguns problemas internos e principalmente com muito investimento em IA, acabando prejudicando um pouco o seu caixa, mas teve uma desvalorização
de mais de 40%, chegou a quase 48,5%, né. Mas que vai mostrando, principalmente graficamente, um respiro. É claro que nós ainda temos médias descendentes aqui que podem atrapalhar esse momento de recuperação, mas pela empresa, pelo setor tecnológico, acredito que sejam alguma das empresas que estão em preços extremamente interessantes, né. Para um retorno, por exemplo, completo para patamares de topo histórico, teria retornos aí de 59%, tá. E em compensação nós teríamos um stop de certa forma relativamente muito bom, 14%. Ele recupere parte desse lucro, daria aí já uma gestão de risco de pelo menos 2 para 1 com certa folga, tá. Então é um dos ativos que a gente chamou, entre outros que a gente tem colocado aqui de muito atrativo, tá. Fiquem com esses ativos aí em mente e aqueles que têm interesse de investir, é claro, não deixem de fazer os seus próprios estudos, mas, utilizando gestão de risco e proporção adequada, pode ser um ativo bem interessante para se carregar na carteira pelos próximos meses. Passando aqui pelo Ibovespa, nós opa, deixa eu tirar aqui meu alvo, foi mexido. Nós então estamos buscando um terceiro alvo dentro do nosso estudo antigo aqui. E o que que acontece, tá? O Brasil, ele acaba sempre tendo um freio de mão. Qual é o freio de mão do Brasil? Problemas políticos, dívida, né, juros muito alto, um país que tem uma dificuldade gigantesca de ter um superávit, né, e a nossa gestão atual, que a gente sabe como funciona aqui, a gente não vai ficar dizendo que tá bom, que tá ótimo, mas que tá muito maquiado e a gente sabe a realidade disso em termos de números, tá? Não adianta o que: "Ah, mas é isso, é aquilo", o número tá mostrando. Pessoal, tomem muito cuidado com o Brasil, tá? Muitas vezes tem muita gente que acha que está tudo maravilhoso e porque o número está aparecendo, que é a realidade. E a gente sabe que muitas das vezes aqui no Brasil, até mesmo o passado é incerto, quanto mais o futuro, tá? Então, nesse médio prazo, talvez para os próximos 3 ou 4 meses, eu até acredito ainda em uma continuidade, mas porque o Brasil, na prática, se a gente for pegar o EWZ, ainda está muito barato com relação à maioria dos ativos presentes no mercado financeiro, tá. Se a gente for puxar aqui, isso é claro, o EWZ está nessa posição aqui, muito por conta da desvalorização do real, tá. E a gente está num patamar aqui que a gente não consegue sair daqui de jeito nenhum, tá. Em termos de investimento, então, em dólar, a gente estaria ainda extremamente atrativo, mas isso cabe, é claro, ao real se valorizar, as situações de dívida aqui no país parar de crescer, o que a gente sabe que não vai acontecer, principalmente em ano eleitoral. Então, acredito que esse movimento que a gente enxerga aqui na WZ pode ser interessante para quem investe no exterior. O investimento no próprio EWZ no ETF pode ser interessante, mas lembrando que é para um longo prazo, tá? Precisamos sim de boas informações e boas notícias, principalmente com relação à eleição, né? Para que a gente tenha melhoras, apesar de a gente saber que qualquer governo que assuma sério vai ter grandes problemas pela situação financeira que se encontra o país e principalmente de corrupção e as coisas que vocês sabem. Mas no curto prazo, eu acredito sim que nós ainda tenhamos chance para espaço para um pouco mais de alta, mas eu não ficaria muito otimista. Eu acredito o quê? Como eu coloquei aqui, eu desenhei 2 cenários, tá? Um cenário que talvez tenhamos menos correções, que é a linha amarela, e a linha verde. Nesse momento, sinceramente, não tenho a menor dúvida do que pode acontecer, tá? Então ainda tenho poucas informações e é claro que principalmente essa situação do Banco Master para nós, vai sim modificar bastante coisa e vai dar uma, digamos assim, a gente vai conseguir enxergar para que lado a gente vai, se para o lado amarelo ou se para o lado verde. Da mesma forma que no mercado americano, cuidado com as ações nacionais que vocês vão escolher. Porque se vocês escolherem ações que estão muito esticadas, a gente tem uma chance muito grande de acabar tendo uma gestão de risco ruim e subindo muito pouco, vocês não vão querer realizar o lucro, porque subiu 2, 3, 4% e depois vai cair 10 com algum problema ou principalmente na volatilidade da eleição. Então, na próxima semana, se a gente tiver mais informações, eu vou trazer mais ativos aqui, porque no mercado nacional hoje em dia eu não enxergo hoje ativos que sejam interessantes para eu acrescentar na minha carteira, além dos que eu já possuo. A gente tem algumas posições, principalmente de Banco do Brasil, principalmente WEG, foi uma das empresas que recentemente a gente fez chamada de entrada e andou bem, e já fez um recuo, mas ainda está segurando a média 20, acredito que a gente tem ainda a chance de
continuar esse movimento, por enquanto ele está tranquilo, tá? Principalmente no semanal, tá extremamente tranquilo e fez uma alta considerável, já que a gente comprou aqui bem embaixo, está com um valor ainda de lucro muito interessante, fizemos algumas RPs, mas por enquanto vamos manter na carteira, porque eu acredito principalmente na empresa que a gente vai voltar para os topos históricos dentro de VEG, mas não vejo muita coisa para a gente buscar dentro da nossa situação aqui nacional, tá ok? Então, dentro do que a gente tinha para hoje, acredito que esses são um alguns pontos que a gente tem que trazer para o nosso estudo, para as nossas teses, tá? E que nesse momento, como eu falei para vocês desde o início, eu acredito que 2026 vai ser bastante complexo, tá? Bastante mesmo. Acredito que vamos ter boas oportunidades, principalmente com ativos, desvalorizando mais lá na frente, com muita volatilidade e particularmente gosto bastante desses movimentos mais agressivos, principalmente para a gente aqui no Brasil nas eleições, e que vai demandar de todos nós cautela e, é claro, na hora que acontecer os movimentos, a gente vai ter que sim adotar posições até um pouco mais agressivas, porque quando aparece a volatilidade, são os momentos importantes para que a gente aproveite bastante essas situações e que a gente sabe que 2026 vai acontecer muita coisa ainda pela frente, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo de 2026. Essa semana espero voltar aqui de novo com vocês para falar um pouquinho e já vou antecipar. A gente vai trazer aqui para vocês computação quântica, explicar um pouquinho do que está acontecendo no movimento no mercado financeiro, principalmente no mercado americano, e as principais empresas, porque acredito que os investimentos hoje vão ser provavelmente as big techs daqui a 3, 4, 5 anos, pelo menos, para que vocês transformem algum valor em valores aí de 5, 6 dígitos com certa tranquilidade, né. Para que vocês tenham ideia, investimentos em empresas de computação quântica há 2 anos, $1.000, hoje seriam pelo menos $40.000, ou seja, seria transformar R$ 5.000 em mais de R$ 200.000, simplesmente com um ativo, com um investimento em 2 anos, tá. Então acredito que seja uma oportunidade que ainda está muito no início e que a gente vai trazer aqui com vocês com prioridade e com bastante antecedência para que todos vocês possam aproveitar. Então, deixem aqui perguntas para que vocês deixem algumas dúvidas de vocês para que a gente possa responder nos próximos vídeos e ativos que vocês queiram ver análise e coisas do tipo, para a gente nos próximos vídeos aí dessa semana estar trazendo aqui e proporcionar o melhor do conhecimento e lucro para todos vocês. Grande abraço e até a próxima.